prosseguimento aí aos nossos estudos aí dos trades usando o gráfico de Renko. Agora aí que o mercado já sinalizou aí já a abertura do mercado internacional, a gente está fazendo aqui as marcações aqui dos pontos importantes. A gente estava primeiro aguardando, né, o fechamento do primeiro candle de 60 minutos lá no gráfico Candlestick, e a gente vai marcar lá o Candlesline e trazer esses pontos aqui, porque isso é importante para a gente ver como é que o mercado se movimentou nesse primeiro horário, né, entre a abertura, né, dos mini contratos aqui futuros, né, para que a gente possa observar o comportamento do mercado entre a abertura do futuro. E é importante frisar que a gente aguarda a abertura do mercado internacional e do mercado à vista aqui, as ações, né, para a gente confrontar esses dados, essa leitura com a abertura do mercado futuro às 9 horas. Então, a gente marcou o nosso Candlesline, né, que é esse candle aí, o primeiro candle de 60 minutos. A gente vai lá, ferramentas, né, e botão direito do mouse, inserir Candlesline, naquele primeiro candle de 60 minutos, eu expliquei isso aqui. E a gente vai utilizar desses pontos que vai marcar abertura, máxima, mínima e fechamento. A gente vai ficar só com a máxima daquele candle e vamos ficar também com o fechamento dos 60 minutos. Vocês podem observar, tá, que qual a informação interessante que a gente já tem aí às 10h40 agora, né? Tivemos aí uma tentativa do mercado de reverter esse movimento de queda após a abertura, né? Abrimos aí com um gap de 300 pontos, quase 400 pontos, abertura desse pregão hoje do mini índice, né? Perdendo a faixa de abertura do dia, abaixo do ajuste, né? O ajuste projetado para hoje 115,637. O mercado foi abrir, né, o mercado foi abrir por volta ali do 115,14, tá? A abertura de hoje, né, ficou nessa faixa. E isso já com gap, né? Perdeu o nível da abertura, 115,060, melhor dizendo, né? Para ficar certo aqui o nosso price guide marcando. E depois veio ladeira abaixo. E como a gente não opera a abertura, não tinha o que se fazer. O que a gente está fazendo agora é a estrutura do operacional, essa leitura do contexto de mercado, tá? Para que a gente possa preparar, né, a nossa entrada. Então, eu já marquei aí a máxima dos 60 minutos lá no Candleline, que foi justamente a sombra superior do boxe que perdeu a faixa de abertura. Olha só como é que as informações elas vão se falando, tá? O fechamento do primeiro 60 minutos, tá, foi a tentativa de reversão do mercado em cima de um pivô de alta, né? A despeito dele não estar azul, um boxe azul, indicando para a gente que o movimento não estava tão forte assim, e pelo caminho já tinha aí a VWAP, ou seja, e a Kijun, né, também descendente aí, então a gente tinha dois e elas cruzadas. Então o nosso trade vai se dar quando, né? Quando o mercado fechar o nível de preço acima da Kijun. Fora isso, né, é arriscado ter um movimento muito curto, né, e ser estopado, tá? Temos agora o nosso estocástico, né, saindo da região de sobrevenda, né, em torno ali do 25 para cima do 20, ainda buscando força, né, precisando desse próximo boxe aí na direção contrária a essa queda, né, para que a gente possa justamente entrar na nossa operação. Marcando agora aí nossos níveis de Fibonacci, né, trazendo a condição top-down, né, e voltando para o topo, para que a gente possa ter o nosso marco zero, ou seja, e o nosso topo aqui vai ser a máxima, né, do nosso primeiro box, que é um gap, né, 115.400, ponto zero, ao nosso fundo, né, deixado por esse pivô, né, que é onde eu marquei lá na sombra desse pivô. Poderia ser azul, tá? Mas essa regra que a gente está usando hoje aqui nessa conta educacional, testando a estratégia e testando, na verdade, cimentando a questão do operacional,
da leitura do contexto, de onde colocar as ordens, eu estou testando um filtro novo na nossa regra aí. Então, ele acabou não colorindo lá o azul, ou seja, não indicando, né, aquela maior força ou assertividade de entrada, mas isso não desprezando a leitura, ou seja, é um pivô, tá? Ele não está azul, ou seja, indicando aquela força compradora. Não é questão só de força, mas é questão de regiões. A gente está ali trabalhando com volatilidade, então ele não fez a condição de estar fora da banda inferior, né? E por isso que não pintou azul, mas não descaracterizando que ele é um pivô e aconteceu numa região importante, tá? E eu já fiz a entrada aqui, tá? Até antecipando esse movimento, porque ele já sinalizou ali 25, um pouco para cima da região de sobrevenda. Eu não aconselho, tá? Eu não aconselho que vocês façam essa antecipação, tá? Na verdade, o trade aqui mais assertivo, né, é aguardar o fechamento, tá, para cima da Kijun. Antes disso, tá, qualquer operação abaixo da nuvem, só lembrando nossos conceitos anteriores, já são operações que a gente considera compra de risco, tá? Porque o mercado está totalmente vendido. Estamos debaixo de um guarda-chuva de uma nuvem totalmente vermelha, Kijun apontando para baixo, tá? E o nosso primeiro nível ali seria suplantar a Kijun, e depois a próxima barreira legal que nós temos aí é a VWAP, que está justamente no nível 61.8 de Fibonacci, uma região importante, que a partir daquele nível se dá as compras. Por quê? Foi onde justamente no primeiro pivô, na queda, na descendência, né, no mercado descendente de hoje, o mercado tentou reverter para cima desse nível de 61.8 e falhou, tá? Falhou e continuou caindo aí mais 500 pontos, tá? Agora na segunda tentativa de reversão e para cima da onde? Para cima desse nível. Tanto é que eu coloquei já a entrada, tá, na abertura desse pivô, né? No fechamento, melhor dizendo, do pivô, né? Ele não é um boxe azul aqui, mas é o nosso pivô de alta, tá? Eu entrei justamente ali no fechamento dele, como a gente aprende, né, na literatura aí do Renko, e o stop imediatamente ali na sombra dele, tá? É uma operação, volto a dizer, de risco, tá? Porque já se dá abaixo da nuvem, mas elas geralmente, né, historicamente falando, estatisticamente, são as mais assertivas, tá? O primeiro alvo, né, a primeira parada seria sair na região de 61.8. Vai depender de como o mercado vai se comportar até lá, tá? Se for muito rateando, muito range, muito parado, ou se ele chegar naquele nível ali, tá, de 61.8, e o mercado já estiver totalmente sobrecomprado, já sinalizando um arrefecimento dessa alta e uma possível reversão para baixo da sobrecompra, a gente vai zerar a nossa operação ali, tá? Nesse primeiro ponto ali de 61.8, tá? O objetivo aqui seria levar, tá, esse trade a 38.2, né, ali no 114.770, que é muito próximo ali, tá? Na primeira ali guinada ali do cume superior da nuvem de Ichimoku. Fica aí entre a região também da abertura de ontem, tá? Então esse seria o alvo aí, o alvo dessa operação. Lembrando que possivelmente, tá? Ou provavelmente a gente talvez fique entre esses dois níveis ali, a gente sai no meio do caminho, e a assertividade muito maior que a gente tem, né, até historicamente com relação até a Fibonacci, a gente sair aí na região dos 50%, tá? Então esse é o cenário dessa operação, tá? Esse é o cenário dessa operação, tá? Isso de forma realista, né? O que a gente tem, né? O mercado pode voltar e fazer um ponto de retorno, voltar lá para a abertura 115,60? Pode, tá? Mas o que nós temos na tela aqui com a nossa Fibo, os níveis marcados, né? Então, qual seria essa área de valor, né, para se operar entre o fechamento e a máxima do candle dos primeiros 60 minutos, tá? Que vai de 61.8, tá, a muito próximo
do zero, né? Ou seja, muito próximo da máxima do dia ali. E, bom, em termos mais práticos, né, fica entre a abertura do dia de hoje, tá? E a região de 61,8 seria a área de valor, que acima dessa região nós teríamos aí, acima dessa região nós teríamos ali uma rejeição, né? Fazendo até referência lá ao market profile, né? Da área máxima de valor, da rejeição lá em cima, e para baixo, né? Que nós vimos ali onde ficou a sombra do nosso pivô, a rejeição dessa área também de valor, tá? Ou seja, da mínima, né? E a gente tem esse meio para operar aqui, entre a máxima e o fechamento. Acho que ficou claro isso aí. Então vai de 61,8 a abertura do dia, tá? E muito provavelmente nesse trade a gente vai sair pelo meio do caminho, né? O gráfico Renko às vezes ele vai muito rápido, né? Mas hoje não é o caso, né? A gente tem um feriado, né? Meio que parcial hoje, né? Mas nada que venha impactar o funcionamento das bolsas, mas sempre arrefece um pouquinho aí. Então, e à medida que o trade for desenrolando, né, vocês sabem que eu sempre recomendo a gente colocar ali a nossa proteção, né, pelo menos ali numa área segura, né, de garantir pelo menos ali uns 100 pontos, né? E se o mercado voltar, for contra, perder força, a gente depois tem a possibilidade de fazer outra operação, tá? Então o mercado está saindo da região sobrevendida, né? A gente está usando aí o nosso estocástico lento, né? Estou sinalizando com a setinha verde ali, ele já cruzou a região do 20. É muito perigoso, apesar de, né, parecer muito tentador entrar quando ele está totalmente sobrevendido, mas como eu já falei várias vezes, né, até falo isso no livro, ele pode permanecer sobrevendido, né, ou sobrecomprado durante todo o pregão e continuar caindo ou continuar subindo. Então, chegando nesse nível, ou seja, abaixo da região de 20, que está indicando uma sobrevenda, não necessariamente a gente vai entrar no primeiro pivô, né? A gente vai ter que aguardar justamente o quê? Preferencialmente quando ele já estiver trabalhando acima de 20, né? E já tiver um pivô por baixo dele, a gente fica um pouco mais tranquilo de que talvez aquele nível que a gente colocou, a sombra do pivô, é um local seguro para colocar o nosso stop, tá? Então vamos lá. Então, como eu falei lá no início, né, o ideal seria aguardar o fechamento acima da Kijun. Eu entrei antecipadamente, tá? E vamos ver o comportamento do mercado daqui para frente. Pode ver que o mercado ele já chegou muito próximo dali e já voltou. É uma região que vai ter que ser vencida, rompida, né? Que a Kijun é a linha base, né? Um nível de preço muito importante, né? Tanto é que a gente tem trade de Kijun, trade de VWAP, e depois da Kijun vai ter a VWAP, né? Então vai ter um range aí nessa área aí. Eu já acredito, e com base nisso, né, dessa proximidade entre a Kijun e a VWAP, vai ser uma região de range ali, tá? Mas depois que romper a VWAP, aí a nossa próxima barreira, tá? Ela vai ser justamente depois que romper a VWAP, teoricamente, a nossa primeira grande barreira aí seria ali na região ali do 38,2, né, que é próximo da abertura do dia de ontem, tá? Então o mercado ele vai ficar, aí vai depender da força realmente do mercado, do movimento, aí, do interesse aí dos players, né, dos institucionais, para ver até que nível vai levar esse pregão, tá? E como eu falei, né, a gente tinha aquela expectativa, né, a gente estava vindo na queda, o mercado hoje buscando operações de venda, né? Quem pegou já a venda já fez o seu trade aí 11 horas da manhã e já está livre, né? Já pensar já para a operação de amanhã, leitura macroeconômica, se atentar ao que está acontecendo no Brasil e no mundo e preparar aí também até o psicológico pregão de amanhã. E quem não, como a gente aqui, aguardar realmente uma possível reversão, né? Então, se o mercado voltar, a gente vai se posicionar nessas operações aí. Então, é realmente aguardar agora o comportamento entre Kijun e VWAP, tá?
Recapitulando a nossa tela operacional, então nós temos aí, utilizando o indicador estocástico lento para nos auxiliar na identificação dos níveis, né, de sobrecompra e sobrevenda. Sozinho ele não funciona. Eu tirei a média, mas você pode também estar utilizando a média, né, que também facilita um pouco da leitura, né? A média cruzou para cima do estocástico, a média cruzou para baixo do estocástico, eu prefiro assim. No nosso estocástico lento, 13, tá? Períodos. Bom, o que mais? A média cruzando dentro dele de 5, tá? Regra de coloração no estocástico, tá? Estamos utilizando a regra OBV, não é o indicador OBV, é o cálculo do indicador OBV na forma de regra de coloração para a gente ter aí saldo positivo, saldo negativo, né? Então é o que tem aí essas cores aí, tá? Eu utilizo aí a linha, né, de resistência para fixar ali os pontos 80 e 20. Você pode usar 30 e 70, 10 e 90, enfim, aí depende do teu operacional, do teu perfil. E pinto de azul, né, a parte de sobrevenda para me remeter ao pivô de compra, box azul, e pinto de amarelo, né, o plot de amarelo, né, a sobrecompra para remeter à zona ali de exaustão, né, da compra, né, com referência ao pivô de baixa, box amarelo, tá? Essa é a configuração do estocástico. O que mais que a gente tem de configuração? Nossa nuvem de Ichimoku, né, adaptada para o Renko, né, trabalhando aí nos parâmetros, né, sempre bom relembrar aí, 8, 13 e 34, né, utilizando aí a série de Fibonacci também na configuração da nuvem, excluindo a Shinkou Span, né, e excluindo também a Tenkan-sen e deixando só a Kijun e a nuvem, né, cruzamento, né, da Seikon Span A com a Seikon Span B, e a gente tem a nossa nuvem, né? Claro que outras linhas são importantes, antecipam o movimento mais para o Renko, mais para o nosso operacional, e acredito que seja mais eficiente, e a Kijun é um grande divisor de águas aqui para a gente poder operar. Lembrando que pela configuração da nuvem, abaixo da nuvem são operações de venda, compras abaixo da nuvem são compras de risco, tá? Então, no trade tradicional, a gente só buscaria operações compradas, tá? Isso se ele perfurasse lá o cume superior da nuvem, tá? Mas não desprezando que nós temos aí outras operações, tem até as 7 estratégias ali de operar com a nuvem, né? Não com a nuvem, né? Operações de Renko que a gente tem, trade de VWAP, trade de média, trade de Kijun, né? Enfim, tem lá no e-book, né? Tem na descrição aí do vídeo, quem não tem o e-book aí, dá para acessar lá, tem outros vídeos aí também, tá? Que eu compartilho isso aí com vocês, tá? E na nuvem de Ichimoku, antes a gente usava, tá, a regra OBV nela também. Não que não funcione, né? Ela fica bem bacana porque a gente vê como se estivesse tendo tempestades aí, raios, sei lá, né? A nuvem ela fica sendo bombardeada ali pelo volume. E ela fica piscando azul, ela fica piscando vermelho, verde, vermelho e verde de acordo com o saldo, tá? Eu mudei por quê? Porque a gente tem um outro filtro aí na nuvem, tá? Que vocês vão ver mais à frente, né? Quando o cenário mudar, e principalmente se mudar o MACD, né? E é o que a gente espera, né? Principalmente rompendo ali para o nível acima da Kijun entre a VWAP, muito provavelmente deve puxar o MACD para cima também nessa reversão, né? Saindo do nível de 50 ali da região neutra. A nuvem vai mudar de cor também. Provavelmente ela deve tomar a cor verde, acredito eu, né? Indicando já a questão da compra, tá bom? Porque na nuvem a gente tem outra regra de coloração, que é a MACD 2, que ela pega o MACD, né? Uma adaptação do MACD naquela virada ali de 0 e 1. Então a gente consegue ter uma outra leitura, né? Então parece que tem muita coisa no gráfico, mas não. São coisas realmente importantes que a gente precisa observar. E as cores não são aleatórias, não estão aí por acaso, né? Elas têm um sentido. Então a gente tem o estocástico com a regra OBV, né? Então eu tenho informações importantes ali embaixo. Eu tenho a minha nuvem que só por si o Ichimoku ele pode ser operado sozinho, né? Ele já é um indicador completo.
Mas além disso eu tenho o MACD dentro do Ichimoku. Então eu estou vendo que o MACD está totalmente vendido ainda também. Tá? Então isso faz a questão da leitura do contexto de mercado, além do price action, né? A questão de níveis de preço, apesar de não ser o price action puro, ou seja, a gente está usando só o gráfico, né? Mas a gente usa esse conhecimento, essas leituras também, e marcamos aí o nosso FIBO só para tirar a prova real desses níveis, né? E a gente vê que bate aí 61.8. Se você olhar para a esquerda do gráfico, né? É um nível que bate com o ajuste do pregão anterior. Tá vendo essa linha lilás ali? Ela é lilás porque esse ajuste do dia anterior, né, ele foi o menor do que do dia antecessor, né? Então tem esse nosso ajuste também, ele vai trabalhando nessas cores também, né? Verde limão, ajuste de hoje maior do que o ajuste de ontem, né? E fúcsia, né, ou roxo, ajuste de hoje menor do que o de ontem. Então a nossa tendência primária ali fica marcado, e no dia do pregão, né, essas cores mudam, né? Por exemplo, não tá dando para ver aqui porque justamente a gente usou o ponto ali do ajuste, mas o nosso ajuste ali ele vai oscilar entre verde, tá, e vermelho. Não, tá aqui o nosso ajuste aqui, eu falando besteira, tá vendo? O nosso ajuste aqui tá vermelho. Por quê? A linha do ajuste está vermelho, tá vendo aqui, ó, default dela na plataforma, tá essa corzinha aqui, e ele tá vermelho por quê? Porque tem uma regra de declaração no ajuste, tá? O que essa regra faz? É a TSD, né? Até nova, eu tenho até que atualizar lá na pasta lá da Trends Pro e lá no grupo lá no Telegram. Eu peguei os conceitos ali de tendência primária e sentimentos de mercado e coloquei nessa regra também, que vai no Prior Code ajuste, né? Que é o 4, né? Então, o que ele traz para a gente? Está dizendo que o mercado está trabalhando abaixo do ajuste, né? Ajuste 115,637, né? Se o mercado está em 114, é claro que está abaixo, mas a cor vermelha me lembra disso também. Reforçando, né, a questão de nuvem vermelha, ajuste vermelho, o mercado é totalmente vendido. Por que buscar operações de compra, né? São as operações mais arriscadas, né? Mas aquelas também que têm a maior lucratividade. Por isso que é importante a gente saber justamente aonde entrar e por que entrar, né? Então, por isso que eu preciso ter esse aparato aí desses indicadores, desses ferramentais aí, tá? Então, a gente traçou da máxima do dia, né, que foi logo aquela máxima lá do gap, né, a mínima do dia por hora, né, que foi a sombra desse pivô lá embaixo, tá? E aí nós tivemos aí o nosso Fibonacci marcado, tá? E nessa reversão, talvez o mais óbvio aí, sair entre a região de 61.8 e 61.60 nessa reversão. Depois o mercado ele pode ficar fazendo zigue-zague nesses níveis para depois tomar uma outra direção, né? Cheguei na metade do caminho de volta, continuo subindo ou volto a cair. Aí não é mais com a gente, que esperamos não estar mais nessa operação. Se chegarmos ao nosso grande alvo aí, seriam 795 pontos, tá bom, pessoal? Ali no 38.2, 114, 770. Então, esse é o alvo desse trade. Então, eu sei aonde eu vou sair tomando um stop, 113,775, e sei aonde eu vou sair com o meu lucro, 114,770, ou alguma coisa entre esses dois polos aí. Então, vamos continuar aguardando aí o desenrolar. É importante ter paciência. Depois que a operação está montada, não adianta se desesperar, tá? Acredito que cada vez mais estamos mais próximos de pelo menos ficarmos no break-even ou com a nossa medalha de consolação, que é os nossos 100 pontos mínimos garantidos aí. Agora o mercado saindo do range, né? Marquei o range aí para a gente ver, que foi ali aquela região ali até romper
a Kijun. Ainda não fechou acima, mas já está trabalhando acima da Kijun. Por isso que eu sempre volto a falar, é um nível de preço muito importante. A Kijun 100 é a linha base nessa configuração que a gente usa. Essa confirmação de fechamento acima da Kijun vai definir todo o nosso trade e vai garantir a nossa tranquilidade, tá? Então o mercado viu que ele já ficou mais rápido, né? Quando ele rompeu a Kijun, já estamos aí com 240 pontos, né? Agora eu estou colocando o nosso prêmio de consolação, um stop gain de 100 pontos. Então, se tudo der errado, a gente já garante 100 pontos ali, tá? E agora, esperar ele romper a VWAP, que vai ser a nossa próxima barreira aí. E para cima da VWAP, eu vou movimentar o stop para 200 pontos e assim vai. E tomara, né, que ocorra primeiro ele chegar lá no alvo lá dos 38,2 de FIBO, né? Senão, a gente vai ser pego pelo meio do caminho. À medida que ele for desenvolvendo, agora eu vou subindo, vou acompanhando o trade. Se voltar, eu levo o que eu tiver colocado no bolso. O importante agora é ficar atento, né, ao desenvolvimento do estocástico, né, se ele vai correr rápido demais para cima da sobrecompra, lembrando que não necessariamente ele vai cair, mas se ele já estiver trabalhando lá em cima e estiver muito afastado do nosso alvo, talvez seja mais inteligente a gente zerar, né, ou seja, se aproximar mais do preço e se voltar, a gente estopa levando o máximo que puder levar, tá bom? E como eu já falei, né, já estamos com a nossa operação protegida aí com 100 pontos, tá bom? Não acredito que o mercado ele volte agora, né, depois dessa briga toda em cima ali da Kijun, ele precisaria aí de um boxe amarelo, né, para poder fazer um movimento contrário a isso aí. E, geralmente o boxe amarelo não aparece muito no meio do caminho, não, geralmente é mais nos extremos aí de exaustão. Então, é possível que a gente realmente consiga aí chegar no nosso alvo, tá? Então, é o que estamos aqui entendendo que vai acontecer. Já estamos felizes, né? Pelo trade já tá com 100 pontos aí garantidos aí. E o que eu costumo falar, né? A gente precisa realmente ter uma estratégia, ter um operacional, ter um direcional e um racional, melhor dizendo, daquilo que a gente vai fazer e por que eu estou fazendo. E não ter pressa, né, de entrar na operação. Por que começar a operar quando o mercado abre 9 horas, 9h30, sem saber realmente o que está acontecendo? Então é por isso que eu sempre comento, eu prefiro esperar às 10h30 e a partir dali, do cenário que eu já tiver ali condições, eu já consigo marcar um candleline, já consigo ver o que eu posso estar marcando aí. Olha só, pegamos a VWAP, estamos acima da VWAP, aí já andou mais 100 pontos, 380 pontos aí no trade. É hora de subir um pouquinho o nosso prêmio de consolação, né? Já garantir aí um excelente resultado aí, tá? E o mercado agora está se aproximando do cume inferior da nuvem, tá? Que também serve como uma área de resistência, tá? De resistência forte agora. É por isso que eu já estou subindo mais o nosso stop gain para próximo do nível de preço. Por quê? Porque a barreira ali da nuvem pode ser uma resistência e eu já estou sobrecomprado. Então, na via das dúvidas, eu não vou arriscar, tá? Tá próximo ali dos 50%, tá? Tá chegando ali na região de FIBO, então a gente já tá meio que com um cenário meio que definido e acabou calhando, né, dos 50% ser justamente o cume inferior da nuvem, né, muito próximo ali à região, tá? Então talvez já esteja chegando no final o nosso trade, ó. A linha já do estocástico já plotou de vermelho, saldo OBV negativo, na região sobrecompra, tá? Então já é um sinalzinho aí de que talvez a festa, pelo menos por enquanto, a festa esteja acabando. Olha, chegando próximo ali dos 50% de FIBO, né? Eu já aproximei mais ali a venda stop, né? Que seria o nosso stop gain. Se ele der um saltão aí e for para cima, melhor ainda. Se não, a gente já garante essa pontuação aí.
chegando nos 50%, vai tocar lá na linha dos 50%. Olha lá, bateu nos 50% de FIBA, hein, galera? Como a gente estava prevendo ali, ó, bateu e voltou, ó, tá rejeitando 50% de Fibonacci, tá? Geralmente esses níveis aí na questão dos retornos são mais assertivos, né? Então ali, ó, 50% bateu certeiro ali e o mercado perdendo força, acredito que a gente vai ser estopado aí nessa operação, nesse nível aí, tá bom? Mas chegou nos 50% de FIBO, então a gente vê aí que a leitura realmente funcionou e tem feito muito sentido, né? Agregar aí a leitura de Fibonacci com o nosso gráfico de Renko. Eu espero que vocês tenham entendido o operacional por trás aí do gráfico de Renko, utilizando a nuvem de Ichimoku, e eu aguardo vocês aí no próximo vídeo. Um abraço e bons trades a todos!